Um grande abraço para você que a partir de agora está sintonizado, ligado, conectado aqui no Acta, sempre conectado. E nessa série, no Acta em especial, uma série de entrevistas com jornalistas que viveram e ainda continuam vivendo o jornalismo policial. O jornalismo também que, à época, ele era chamado de jornalismo investigativo. E hoje nós recebemos aqui com muito prazer, muita satisfação, duas gerações desse jornalismo policial. Jaime Feitosa está aqui com a gente, Sidney Tenório, Sidney jornalista, hoje delegado. O Jaime continua nessa sua labuta, nesse seu dia a dia. E para quem não sabe, pai e filho, duas gerações, e que a gente tem uma honra, uma satisfação muito grande. Eu, pelo menos, já com 58, vivi essa geração do Jaime e vivo a geração do Sidney, né? Já entrevistei o Sidney como delegado, mas nunca entrevistei o Jaime como jornalista. Essa é a primeira vez. Primeiro, obrigado pela atenção, um abraço, tudo bem, Jaime? Tudo bem, Alberto. É uma satisfação nossa de estar aqui participando desse programa. Sidney, como é que foi essa transição do jornalismo para ser um delegado de polícia? Esse deu no ano de 2014, né, com a aprovação no concurso público para delegado de polícia. Primeiro eu fui para o estado do Maranhão, onde fiquei durante 4 anos, e em 2018 retornei para o estado de Alagoas, onde eu tinha sido jornalista. Sou jornalista, né? Fui por 12 anos do batente, mesmo de redação. Por vocação, né? E hoje ainda escrevo ainda, semanalmente, tem um artigo no jornal local. Qual é o jornal? Jornal de Alagoas. A gente escreve todas as quintas-feiras sobre um pouco do cotidiano do jornalismo e do cotidiano do trabalho policial. Jaime, você começou em que ano? Eu comecei em 1975. 75. Comecei na Rádio Gazeta. A Rádio Gazeta, na época, ainda era ali na Rua do Comércio, 515 segundo piso. Isso. Funcionava o jornal, a rádio, naquela época não tinha ainda FM e não tinha ainda TV. Não tinha TV, inclusive, em Alagoas. E nós iniciamos lá, naquela época, inclusive, não havia... Chega mais perto do microfone. Naquela época não havia o curso de jornalismo aqui. Todos os cursos de jornalismo haviam sido extintos pelo golpe de 64, né? E aí só retornou isso já em 79. Como eu comecei em 75, iniciei assim, fui chamado... Como era escrever no auge da ditadura? Era bem complicado. Assim, eu me recordo, na Rádio Gazeta, diariamente, quase que diariamente, tinha um funcionário lá, um policial federal, que ele levava tipo um bilhetinho assim. Levava para onde? Lá na redação, dizendo que você podia ou não podia escrever. Sério, cara? Seríssimo. Uma das vezes, assim, eu passei um maior aperreio. Quer dizer, a sua liberdade de expressão... Não tinha. Altamente cerceada. Os jornais, nessa época eu trabalhava na rádio. E a rádio tinha um noticiário de hora em hora. Uma das vezes o presidente Geisel, naquela época o general Geisel, foi visitar a Inglaterra. E lá houve protestos fortes contra a presença do Ernesto Geisel. General. Não tinha chegado nenhuma informação, nenhum bilhetinho, e eu dei manchete, preparei o texto e mandei para a cabine, quer dizer, para o locutor. Quem é nosso na época, você lembra? Eu acho que não sei se era o Roberto Carvalho, já falecido. O Roberto Carvalho, de saudosa memória, ou o José Bartolomeu, né? Um dos juízes. Não, mas o José Bartolomeu não era. O José Bartolomeu fazia mais um judiciário pela manhã. Assim, aí era o Roberto Carvalho, não me recordo de certeza. Ou o Ailton Villanova. E aí, nesse intervalo, chega o funcionário com o bilhetinho. Que estava suspensa, proibido qualquer notícia sobre as manifestações. E aí? E aí não tinha mais jeito, já estava no ar. Sorte que o rapaz que foi levar, era o mesmo funcionário, ele não ouviu. Ele não ouviu, porque a cabine era lá no final, e aí não vazava, né? Hoje em dia vaza mais, né? Assim que mas aquela era isolada, ele não viu, foi embora. Aí eu percebi até que eles não eram tão organizados assim. Não é porque eles não ouviram. Eles deviam, quer dizer, hoje em dia se gravava, passou, assim, né? Passou. Eu esperei, fiquei nervoso. Vamos buscar em casa, né? Mas não, graças a Deus não houve nenhum problema. Sidney, já se imaginou vivendo esse
Esse período, não? Não, mas já sou bem depois, né? Assim, ingressei na faculdade. Você está com que idade? Na UFAL, eu tô 43. 43, você, Jaime? Eu vou com 66. 66. É. Após 66. 66. Cadê o 66? Chega já, né? 66 é o nosso cinegrafista aqui. Isso. Eu ingressei na UFAL em 99, né? E, então já estava bem mais. Não tinha mais resquício da ditadura, né? A gente tinha uma ditadura diferente, né? Ditadura mais questão mesmo econômica e editorial. Né? Não é ditadura, mas era um tipo de censura. Mas eu já trabalhei em outra época, assim, mas vivi muito essa questão em casa, assim, jornalismo tinha em casa, né? Assim, até na época o pai falava, não, vai fazer direito, né? Vai fazer direito, não faça jornalismo não. Vai fazer direito que por enquanto você está fazendo errado. Vai fazer, não faça jornalismo não. Ele, inclusive, fez sem eu saber. Eu já vi quando lia na rádio naquela época, né? Quando saiu o nome dele no curso de jornalismo. Eu achei bom, né? De qualquer E forma. naquela Mas época, o resultado de vestibular parava o Estado. parava o né? Estado. Era o Exatamente. listão dos aprovados. O listão dos aprovados. Meu amigo, era uma coisa assim impressionante. Não tinha internet, não tinha E nada. na época só né? tinha jornalismo na UFAL, né? Então, assim, depois que veio a surgir no SESMAC, nas outras particulares. Então, assim, a gente teve essa vivência em casa, né? Assim, desde jornalismo mais... Isso de alguma forma influenciou nessa sua decisão? Muito, na escolha, muito. Até assim, porque você via, você acompanhava, o pai já estava... Tinha o Ednelson também Feitosa, né? Saudoso, meu tio também, que já fazia jornalismo. Assim, então a família já tinha esse viés de jornalismo, então assim, eu fui praticamente assim, fui acompanhando a geração. Mas aí ingressei no jornalismo, né? Passei no concurso público, primeiro para agente de polícia. Aí também vi que gostava, né? Depois que fiz direito no SESMAC, já após jornalismo, já como jornalista na época da Tribuna de Alagoas, e assessor de imprensa já da Polícia Civil, né, como agente de polícia. E depois ingressei para delegado, onde estamos até hoje, espero continuar, que eu gosto muito da profissão também. Eu tenho, dos meus 5 filhos, né, que não são poucos, 2, e eu já percebo que eles já têm uma tendência, assim, né? Minha filha mais nova tem 9 anos e na escola ela já apresenta as festas, ela é quem apresenta a turma, os trabalhos, já tem essa veia, né? Meu filho também, o Sábio, já tem essa veia. Eu acho que foi essa influência também que você teve, né? Viu em casa e terminou se apaixonando também por isso, né? Isso, via muito, assim, na época, diferente da gente, eu lembro que o pai tinha uma máquina de escrever em casa. Uma Hamilton. Era barulho, um Olivete, acho que era o Olivete azul, ainda lembro o Olivete azul. Eu lembro até de um dia que... Para fazer freelance em casa. Era porque o freelance. salário do jornal, da rádio não dava, tinha que estar se virando em casa. Eu acho que ele nem lembra, eu recordo que na época, pequeno, ele fez uma entrevista no gravador. Aí eu lembro que ele acho que deixou o gravador em casa e eu fui brincar com o gravador e passei a entrevista todinha em cima, gravei. Ei, acabou com a Nem entrevista. lembra do fato, né? Quem levou o sacode fui eu, né? Ela levou uma bronca, né? Levou uma bronca grande, mas eu me recordo. Ele teve que refazer todinho de cabeça a É entrevista. verdade. E, Jaime, que fato marcou esse seu momento no jornalismo de 75 até hoje? Aquele momento que é inesquecível para você. Olha, foi tanto, sabe? Cite No, alguns. no caminho a gente vinha se recordando. Assim, por exemplo, o mais marcante foi a ameaça de morte, assim, bem velada. Mesmo. Você teve isso? Já. Como foi? Mais de uma Conta vez. Conta aí pra gente. Olha, nomes eu gostaria de Preserva, de Tiana. preservar. A história... Era a história que é conhecida. É. Foi daquela uma disputa que chama guerra entre a família Almena e a família Calheiros. A época? A época era bem violenta. E assim, nessa época eu temi mesmo que eu ia ser morto. Precisei... O que você escreveu que alguém não gostou? Era contra um dos acusados, assim, dizendo que ele tinha privilégios dentro do presídio. E isso influenciou nas decisões lá dos Integrantes dos das juízes, duas famílias, né? Integrantes das duas famílias. E aí houve esse fato. Outra vez foi um Quem empresário. que ameaçou você? Sem citar nomes. Um dos acusados. Ligou? Foi como é que condenado. foi? Não, mandou recado. Um dos recados foi dado pelo Ednelson. O Ednelson foi fazer a entrevista com ele no presídio e ele disse, olha, diga ao seu irmão que eu não vou mandar matá-lo não.
vou mandar dar uma pisa nele que ele nem vai morrer, nem ficar bom. Não, Olha que situação. Não é? Quer dizer, E então, o mais importante é saber que a ameaça ele era capaz de fazer, né? É verdade. Não era só ameaça. Não era uma Ele ameaça. Fazia E de fazia verdade mesmo, fazia mesmo. E um segundo episódio, que também houve, assim, pistoleiros circularam lá na rádio, no jornal, onde eu trabalhava. Um empresário muito poderoso do Estado, que a gente fez uma matéria denunciando. O inquérito chegou na justiça sem apontar autor de um crime que tinha sido assim, importante. E aí a gente tinha acesso ao inquérito e tinha uma testemunha que relatava os fatos e apontava como suspeitíssimo essa pessoa. Era um empresário muito, assim, bem, de poder econômico bem alto. E aí possivelmente ele mandou os pistoleiros circularem ali. Não sei se para me intimidar ou se era para executar mesmo. Pronto, um dos que viu os pistoleiros foi o que já é falecido, o pai do Rogério Costa. Jurandir. O Jurandir. Assim, que me alertou, disse, rapaz, os caras estiveram aqui para pegar, tenha cuidado. Quer dizer, há esses fatos marcantes, né? Uma reportagem muito interessante também, que assim, eu tenho orgulho de ter feito, eu e o Adailson Calheiros, fotógrafo. Nós descobrimos um grupo de trabalhadores, é um fato que até hoje ainda acontece, assim, que pegava os trabalhadores, levava para o interior de São Paulo, trabalho para escravo, né? Trabalho escravo. Então a gente ficou, o título era esse mesmo, Tráfico dos Escravos Brancos. Esse foi o título que era do Jornal de Alagoas, na época a gente trabalhava, e ganhou uma repercussão grande, inclusive nacional, porque o Jornal de Alagoas era ligado aos diários associados. E o Diário de Pernambuco passou a dar manchetes, assim, foi durante uns 15 dias, diariamente a manchete era sobre a história dos escravos, porque eles estavam lá, presos, numa fazenda, com homens armados em volta. Eles conseguiram vazar uma carta para os familiares, que eram da região de Murici, e foi a partir disso que a Polícia Federal entrou no caso, o delegado que presidiu o feito ficou até chateado, ficava invocado com a gente, porque a gente ia na frente. A gente passou aí diariamente lá na região e levantava com as famílias, e até que se conseguiu resgatar. É uma faixa de 30 pessoas de Alagoas que estavam presas lá naquela região ali do interior da região canavieira, né? Parece que é Ribeirão Preto, salvo engano, mas não tenho certeza, não me recordo exatamente qual era a região. E isso ganhou uma repercussão. O Adailson, a gente levou aquela época para o Congresso da CUT, e tanto essa reportagem como outras, de outros meios de comunicação do país inteiro, deram origem a uma lei que hoje em dia pune com severidade quem está praticando o trabalho escravo. Agora veja bem, Sidney, o Jaime relatando essa história, aí a gente fica aqui imaginando a dificuldade que foi na época para você captar tudo isso, né, buscar as imagens. Hoje a facilidade é muito grande, você já vem do jornalismo moderno. Como é que você encararia um fato dessa natureza? A gente já é da época assim... Da internet. Da internet. Eu comecei ainda no jornal impresso, peguei aquela transição, né? Assim, mas já era mais difícil. Hoje em dia, no meu começo não tinha essa questão da foto digital, do celular. Né? Na época da gente para fazer uma reportagem policial, assim, eu sou do tempo, assim, eu peguei a transição, né? Eu ainda era da equipe que ia todos os dias, eu com o Ednelson e outros colegas, Cristiano, acho que Denis, a gente ia todos os dias, né? Então, assim, eu comecei ia no IML pela manhã, Cícero Almeida, Gonçalves. Isso. A gente ia no IML pela manhã, era um tour, né? IML, Central de Flagrantes, que na época era a delegacia de plantão, depois virou Central de Flagrantes. HGE, para saber se tinha alguma coisa, e fechava num DP, roubos e furtos, que a gente sempre ia também, ali no Jacintinho, hoje não é mais lá.
E a gente fechava lá, porque ou você ia nesse local, em loco, para conversar, para fazer uma foto, ou você não tinha, né? Não tinha notícia. Eu não tinha notícia. A gente até, eu lembro, acho que, não sei se ainda usa hoje, a gente usava até no carro tinha um rádio sintonizado na frequência da polícia. É, só que a polícia hoje acabou com a digital. Porque tudo é digital. E a gente antigamente tinha nos rádios, né? O Rafael sabe disso, quem fez esse jornalismo. A gente pegava todas as frequências, né? SAMU, IML, IC, bombeiro, tudo. Então, qualquer fato que acontecesse... Chegava primeiro do que... Aí veio a era digital, meu amigo, aí a gente ficou no analógico e a ficou gente sem teve uma época, eu lembro que a gente chegou, algumas vezes a gente chegou antes da polícia no local do fato, né? Porque a gente ouvia, né, que assim, várias vezes. Olha, homicídio agora é tal local, então a gente chegava antes da polícia. Eu lembro que eu estava no Alagoas 24 horas, era eu e Farias, motorista, e teve um homicídio lá no Céu Bandeira, Avenida Bentes 2, à noite. A gente ouviu pelo rádio, a gente correu para lá. Cara, quando a gente chegou lá não tinha polícia, não tinha nada. Cercaram o carro da gente, pra gente pegar o cara, botar no carro e levar para o HGE. Loucura, uma loucura mesmo. O Farias, com a habilidade dele, deu uma volta lá e saiu correndo. Depois a gente voltou com o pessoal da polícia, mas realmente era muito complicado. Então a gente pegou essa transição. Aí você falou 24 horas, eu fui da primeira equipe do TNH1, né? Então assim, a gente pegou assim, essa transição mesmo. Quando montou, a gente foi para lá, tinha saído da tribuna. A tribuna de Alagoas tinha fechado na época. Logo em seguida, eu fui para a Gazeta, fiquei um tempo no jornal Gazeta e depois fui para o TNH1, onde a gente ficou durante 7 anos, né? Até sair para o estado do Maranhão. A gente está batendo um papo aqui nesse acto especial com o jornalista Jaime Feitosa, com o jornalista hoje delegado de polícia Sidney Tenório, pai e filho, nesse bate-papo aqui com a gente. Jaime, o jornal viveu o seu grande momento, né? O jornal impresso, físico, aquele que a gente esperava com ansiedade, expectativa o dia seguinte para saber as notícias, né? Como é que você analisa hoje esse momento? Aquele momento do impresso e o momento do digital? Olha, veja só, cada momento é um momento. Cada um no seu momento. Cada um no seu momento. Na questão, por exemplo, do jornal impresso, havia uma possibilidade, mas eu acho que é até do próprio leitor, da agilidade da coisa. Hoje em dia é muito difícil você imaginar que uma pessoa sente num local para ler uma página inteira de um jornal. Quer dizer, mas a velocidade a velocidade, você quer informação rápida, né? curta. Os sites oferecem isso, principalmente. As redes sociais, principalmente. As redes sociais também. Hoje em dia é impressionante, né? Acontece um fato, às vezes até antes que a família saiba, a notícia já circulou, né, pelas redes sociais. Então, naquela época, houve época, hoje em dia não imagino que seja possível você voltar àquela época em que você fazia 1, 2 páginas de uma reportagem. Hoje não, porque o leitor já não aceita mais. Ele prefere quer informação mais rápida, ele quer 10 linhas. Ele quer ser informado em 10 linhas. Então você... Isso, eu acho que assim, para o jornalista, até assim, é um exercício de concisão. Você precisa ser muito mais conciso nas suas informações. Na TV, por exemplo, uma reportagem você faz em 2, 3 minutos. Né? Você não tem... Lá, uma vez ou outra, você tem aqueles programas Globo Repórter, você tem... uma apuração, né? Mais detalhada, tá? Mas o fato... Hoje é o instantâneo. E é impressionante também, né, você, por exemplo, você jornalista e agora delegado de polícia, né? Você está vivendo o outro lado do fato agora, né? Um dia você esteve do lado de cá, agora você está do outro lado. Como é que é essa sua relação hoje com o jornalista? Começa da relação com o jornalista, com as pessoas do jornalismo, né? Assim, eu até brinco... A gente tem esse grau de amizade, né? E de alguma forma isso... Eu até brinco, assim, que às vezes quando eu vou fazer uma matéria que eu mando para a Ascom ou para os colegas mesmo dos veículos, eu já tenho esse cuidado de saber, eu já sei mais ou menos o que se quer. Porque o jornalista, às vezes, o delegado, às vezes manda um vídeo, aí eu já preocupo mandar um vídeo, eu digo, já falo para os policiais, olha, quando fizer a prisão, faça um videozinho do local, faça um videozinho do... Vai pegando nos takes. Isso, vai pegando nos takes, porque quando eu mandar para a imprensa, eles não querem só o meu vídeo, eles querem meu vídeo, mas querem também que vá cobrindo as imagens de fundo. Aí eu já estou ensinando eles, olha, não adianta você mandar só o vídeo. Então, assim, é bom.
E assim, agora, claro que a gente tem também o cuidado, a gente sabe, pode ter sido jornalista, sei o que posso falar, né? Facilita isso, assim, eu sei o que posso falar, sei o que é interessante falar também, porque assim, eu digo, não, essa matéria vale, isso rende, isso não rende, ou isso aqui eu posso falar até aqui, que não atrapalha também o meu trabalho. Né? Assim, a gente tem esse cuidado também que eu acho que assim, a gente estava falando um pouquinho antes, que assim, é importante, eu sempre falo assim para os colegas quando tem oportunidade de falar comigo, isso é bom para a carreira, para a sua carreira como delegado, Claro. até mesmo porque a gente é uma carreira que tem uma ascensão. Então, assim, é importante como delegado. Tem uns colegas que não gostam, eu prefiro... Veja só, e eu acho até assim, o delegado, ele é um funcionário público. Isso, servidor público. Você tem uma satisfação a dar ao público, à sociedade. Então, há colegas delegados que não querem falar, não falam. Mas como? O seu cargo que você exerce é para falar. Claro que, como se trata de, por exemplo, uma investigação sigilosa, uma coisa, você tem um limite de até onde você fala, mas que é uma obrigação. Como funcionário público, dá uma satisfação ao público. E não é a satisfação à imprensa, ao jornalismo, Não. é o público, À a sociedade. sociedade. Por exemplo, você está um caso aqui hoje que a gente vive e que eu acho extremamente irrelevante. É o caso do Corpo de Bombeiros. Ninguém no Corpo de Bombeiros dá uma nota, uma sonora, se antes não passar pela comunicação do bombeiro. Gente, quantas vezes a gente vai em um fato, num afogamento, chega lá na praia, como é que você está ali naquele momento com um guarda-vidas, o cara que salvou, que sabe a história todinha, mas para me entrevistar eu vou ter que passar um e-mail para a assessoria de comunicação do Corpo de Bombeiros para depois, com 300 dias, autorizar para que a gente possa fazer uma entrevista. Isso não existe. E cada servidor público, ele tem uma responsabilidade do que fala, né? Assim, Claro. E sabe até onde pode falar. Então, basicamente dizer, não, realmente houve um afogamento, aquela coisa básica que a gente sabe que pode falar. É no caso do inquérito policial, a gente sabe que o inquérito policial, se houver um crime, eu vou ter que instalar um E inquérito. você sabe até onde pode dizer ou não. Isso. E tem um básico, né? A gente já sabe, no final da nossa matéria, né? O praxe que a gente já sabe, vai ser instalado um inquérito no prazo de 10 dias, que o corpo foi para o IML. O texto está pronto. O texto pronto, então, mas às vezes isso dito pelo delegado com a fala dele... É diferente, tem o uma outra jornalista conotação, não é? Dá Isso. mais credibilidade à Isso. informação, à notícia. Eu, por exemplo, essa semana eu estava conversando com o delegado Ronilson Medeiros, sempre prestativo, né, com a imprensa, e eu perguntei, delegado, esse fato aqui, ele disse, não, sobre isso aí eu não vou falar, porque a gente está no processo de investigação, de apuração, então tudo que a gente... E o jornalista agora entende. a gente entende perfeitamente. Até porque o jornalista também é um ator social e ele sabe da importância, que mais importante que a informação dele naquele momento É o que a trabalho. polícia esclareça o fato. É, Então ele vai entender, não, mas assim, eu preciso dizer alguma coisa. Se eu falo alguma coisa, eu falo. Eu vou falar o que eu posso falar. E pronto, você fez sua matéria, né? Eu dei a entrevista e todo mundo ficou satisfeito. A população está informada do que está acontecendo. A polícia está fazendo alguma coisa e não está atrapalhando. E depois a gente chama, às vezes até a gente chama o jornalista e diz, olha, o agora fato tem de aqui, não esclarecido. falar gera assim, uma mal-estar, dúvida, uma mal-estar, uma dúvida. expectativa. É, Né? quer dizer, será que está fazendo? Não falo, será que a Está polícia está fazendo escondendo? nada? Ou está protegendo alguém? É melhor falar. Ou está protegendo alguém? Levantou uma suspeita, né, Isso. na verdade. Então, Jaime, obrigado mesmo pela atenção, essa disponibilidade de estar aqui com a gente, nesse acto especial, contando um pouquinho dessa sua trajetória, dessa sua história, passando por gerações, né? É a família de geração em geração. Aliás, Ródio Nogueira, você trabalhou com Ródio? Ródio. Ródio Nogueira, trabalhei com ele também. Trabalhei também. Fazia Trabalhei no mesmo esse jornal. tour com a gente. Fazia, Trabalhamos tudo. juntos no Jornal de Hoje e no Jornal de Alagoas. Eu trabalhei na Gazeta e na Gazeta, no Jornal Gazeta com ele. Como eu sou mais novo, né? Nem tanto. Eu estou com 58 já. Pô. É, Jaime, obrigado pela atenção, um grande abraço para você. Eu que agradeço, Alberto, essa Enriqueceu oportunidade muito aqui o nosso bate-papo. de falar sobre nossa atividade. São importantes, né, para toda a sociedade, né? A imprensa, o trabalho da imprensa é fundamental para um Estado democrático de direito. Né? Que bom, palavras da salvação. Sidney, você que é o homem da transição, né, do jornalismo de um lado para o outro, né? De um lado para o outro, Obrigado muito pela atenção. Mas eu sou saudoso, eu até sempre brinco que eu sou muito saudoso da época de jornalista. Por isso que eu mantenho assim, amizade, cordialidade, porque eu gosto muito de jornalismo, né? Nasci no jornalismo, né? Meu pai é jornalista, é meu tio saudoso, que eu tenho muito carinho. Era jornalista, então assim, a gente faz esse trabalho, eu sempre tento dar o máximo possível para
para que a nossa profissão, né, se mantenha sempre para frente. Assim, eu acho que a gente falou de transição, né? É bom, saudoso, eu gosto de ouvir também essa história. Claro. Essa história é boa, né? A gente já viveu um novo momento. Serve de experiência Serve também. de experiência, para que a gente não volte mais a ter esses momentos de ditadura, de censura, para que a gente continue com a liberdade de imprensa. Ok, aqui pelo Acta Especial já desfilaram Castelo Branco, Cristiano Mateus, Cícero Almeida. Hoje o desfile foi por conta de Jaime Feitosa e Sidney Tenório. Um grande abraço para você, a gente volta. Tchau.